Olá, está começando mais um Pauta Especial. No programa de hoje, nós vamos entender o que é um tombamento cultural e qual a importância disso. E vamos saber quem são os responsáveis pela manutenção dos imóveis e fachadas históricas de Maceió e também do interior de Alagoas. Nas ruas do centro de Maceió existem diversas fachadas antigas. Muitas são difíceis de ver porque ficam escondidas atrás de letreiros. Pouca gente sabe da importância histórica e cultural desses imóveis. Uma das formas encontradas para a preservação da história da cidade é o tombamento feito pelo poder público. Mas como funciona essa proteção? Quem vai explicar para a gente é a diretora de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do município, a Deciane Souza. Deciane, como é que funciona isso? Como é que se visualiza um prédio e diz, não, esse tem importância e deve ser tombado, preservado? Na verdade, o município ele tem os valores históricos e o que a gente apresenta como definição de um valor histórico para uma edificação é pela sua tipologia arquitetônica, como também a questão da história da cidade. No caso nosso, desde o Plano Diretor de 2005, temos 5 zonas históricas, que no caso vai desde Jaraguá, Centro, Bebedouro, Fernão Velho e Pontal. Se permear essa linha de traçado urbanístico, são os antigos núcleos históricos, traçados pela linha do trem. Então esse percurso ele é margeado pelas edificações históricas, pela história da cidade quanto à evolução da troca de comércio, que vinha desde Bebedouro até o Centro, Porto, Jaraguá. E isso criou-se um corredor cultural que a gente exemplificou pela grande arquitetura que está exposta nas ruas, nas praças, e aí são definidos como valores de patrimônio para a cidade, para o maceiense, para o estado também. E essa riqueza desse patrimônio a gente tem em forma de legislação de preservação, que na verdade tem a mesma regulamentação de um tombamento, específico que é na instância tanto estadual como federal. Maceió, no caso, só tem mais exemplares e bairros históricos a nível municipal e estadual. E com isso, o Plano Diretor de 2005, ele decretou e definiu não só essas zonas, como também imóveis isolados. A gente tem hoje na Avenida da Fernandes Lima imóveis que permearam a evolução dessa cidade quanto ao seu traçado, que são a arquitetura do começo do século XX, que na verdade a cidade sobe aqui no morro, no alto, a partir da década de 20, que ocupa as grandes mansões, e aí o retrata a fisionomia dessa cidade. Eu imagino que vocês têm um trabalho assim de cadastro, de inventário. De inventário, de levantamento, até mesmo para pontuar, quantos prédios, quantos bairros estão dentro dessa linha de pensamento? No nosso, desde 2005, como eu falei, Plano Diretor, temos 5 zonas, que são zonas de interesse de preservação, e 55 imóveis isolados na Grande Maceió, que vai desde da área dos eixos, que a gente chama da área norte, que é a Fernandes Lima, a parte leste, Bebedouro, o antigo Mercado da Levada, naquela região do Casario, a Praça Moleque Namorador, então contempla espaços públicos e espaços edificados, E isso a gente tem, são 55 imóveis. O Alto de Ipioca, a Igreja do Alto de Ipioca. Então, todo esse estudo foi traçado desde 2005 e hoje a gente tem esse mapeamento dos imóveis inventariados, definido como uma proteção para a história da cidade de Maceió. Por que eles são importantes e por que essa preocupação dessa preservação, até mesmo para a gente entender melhor o trabalho de vocês? É importante. Porque eu conheço gente que diz, eu detesto o museu, vamos demolir, vamos para o novo. O que é importante que esse tombamento, essa questão da preservação da história de uma cidade, é porque ela cria os referenciais para as futuras gerações. E hoje se encontra em vários, não só a nível Maceió, a nível Brasil, que é importante você preservar para, na verdade, manter a história de uma cidade. Ela precisa estar escrita, que a gente chama de escrita na paisagem. Tipo, eu tenho uma edificação do século XIX com o século XXI. Elas podem trabalhar juntas. Tem várias intervenções hoje a nível de Maceió já, que a gente vê, foi ampliado um espaço, ou seja, de institucional ou museu, e você vê ali uma arquitetura século XVIII, século XIX,
trabalhando com o século XXI. E alguns uma arquitetura agregam valor, contemporânea. por exemplo, o Museu Theo Brandão, ele agrega valor à medida que ele se transforma no museu. É que ele faz exposições de arte contemporânea, ele faz exposições da arte popular, então ele começa a agregar valor. A exemplo do Pontal da Barra, há uma característica toda diferenciada para aquele bairro ter, assim, interesse de patrimônio. No caso nosso, no município, Primeiro pelo casaril, né, pela antiguidade, pela instalação. pelo patrimônio imaterial pelo do patrimônio filé, material, né? cultural, né, pela atividade do rendendê, do labirinto, enfim. Da pesca tradicional. Então, assim, o que a gente vem mapeando hoje, mesmo com a atualização que a gente está fazendo, a revisão do plano diretor, existem outros bens que vão ser identificados, né, que estão sendo, como uma tentativa de mantê-los na questão do planejamento e desenvolvimento urbano da cidade. Então, assim, ele podendo ser um museu, ser uma escola interativa de uso afins para que a cidade possa promover uma recuperação, isso é um grande benefício para a cidade de Maceió. Há uma parceria muito forte com o governo federal, a partir do momento em que, pelo interesse social, de patrimônio histórico, se levanta recurso e, às vezes, até uma edificação ela é recuperada. Não é? Exemplo de inúmeros prédios aqui, a gente percebe que a cada ano existe uma intervenção, existe a participação do governo federal, inclusive com dinheiro de recursos estrangeiros. Mas, enquanto isso, alguns de fachada, com importância histórica, no centro de Maceió ou em outros bairros, sequer a gente vê uma intervenção. Por exemplo, a Casa dos Bredas ali na subida da ladeira da Catedral. Ali é um prédio histórico, né? Mas a gente não vê nenhuma intervenção. Como é que se cataloga, como é que se cadastra? É a partir de uma pesquisa? É a partir do interesse do dono do imóvel? Como é que se inicia tudo isso? Antes de todo um procedimento metodológico, né, na verdade, é através de pesquisas, estudos através de evolução da cidade, da história da cidade, estudo através, junto com o proprietário, de plantas antigas. Então, esses elementos fazem parte de um cadastro para que a gente possa subsidiar a indicação dele, né, para uma legislação específica, no caso do município. E também, assim, o que vem colaborando é, assim, as parcerias com as universidades federais, na questão da academia, trabalhar junto com os cursos voltados aos estudos, né, das cidades, no caso, arquitetura e urbanismo, engenharia, e muitos outros vêm trazendo essa grande contribuição para o poder público também. E a gente aí tem um acervo bastante significativo que realmente, no caso do centro, quando a gente vê muitos letreiros, os proprietários das lojas, eles têm toda uma indicação de colocar cada maior letreiro possível, né? E o disciplinamento fica muito específico para um ou outro quando dá entrada em um processo, aí realmente às vezes fica difícil você ter esse controle. Mas hoje a gente vem trabalhando junto às áreas central, principalmente, trabalhando em parceria com a Associação dos Retalhistas e outros, para que seja realmente minimizado esse impacto visual das fachadas, que você realmente, ao passar, você não consegue visualizar no alto, porque todos estão entaipados por letreiros. Eu gostaria que a senhora explicasse, até para que a gente possa entender melhor, a diferença de casa velha para um patrimônio histórico, né? Porque às vezes a gente confunde, né? Como é que uma casa velha vira patrimônio histórico? Como é que um prédio velho vira um patrimônio histórico? Bom, aí tem duas diferenças, né? O prédio velho pode ser uma arquitetura, como eu falei anteriormente, a questão da tipologia. Que arquitetura é essa? Nós, no caso, ela tem que ver o tempo dessa história. A gente faz a preservação até a arquitetura modernista, que a gente chama aquela arquitetura que construi a base de concreto, elementos que identificaram o tempo moderno na cidade até a década de 30, 60. E até então, alguns exemplares significativos que fazem um conjunto urbano, no caso Jaraguá, por exemplo. Aí tem a associação comercial, o casario, os trapistas, que foi o sentido da construção e evolução daquele bairro. Aí, para aí a gente identifica como imóveis de interesse histórico dentro de um sítio maior, que é um bairro. Os isolados hoje são poucos, no caso, que são na área do Farol,
Bebedouro, Prado, né, que são aqueles referenciais que contaram a história do bairro. Por exemplo, o Prado, o que é que contou a história do bairro do Prado? Aí você vai pela evolução daquele bairro. Então, elementos que identificaram a praça da faculdade, o CCBI, os referenciais de cemitérios, daquele tempo que era onde tinha toda uma escultura de elementos, né, daquela arquitetura mortuária, que está exposta dentro do próprio cemitério. A senhora citou o Mercado da Levada ali como um prédio importante. Ele Isso. Continua sendo importante? Continua porque ele está dentro de um contexto próximo à área central e na questão do patrimônio existente, pelo não só o tipo da arquitetura, mas a venda da feira, aquela comercialização, a prática, né, das feiras livres, uma história de uma cidade que era um mercado da levada, que como a gente identificou, o casario da levada, que era toda a mercadoria que vinha pelaquela área do canal, né, que desce toda a área da lagoa. Esse elemento é identificador como patrimônio, como referência. Na verdade, eles são identificados quando se conta pelas referências dos valores para a cidade e para a história de um bairro ou de um núcleo. Bom, é bom que isso chegue aos ouvidos de todos nós, porque há interesse da preservação do patrimônio e existe, inclusive, uma diretoria de preservação do patrimônio. Agora, eu moro numa casa em que é um patrimônio, uma referência histórica. Aquela casa deixa de ser minha, eu posso vender. Como é que se dá esse processo de mercado dentro daquilo que o município entende como área de interesse comum de preservação? É até importante falar isso, porque às vezes as pessoas dizem, quando você indica como tombamento, talvez não seja meu, ou uma área de preservação. Pelo contrário, não deixa de ser do imóvel do proprietário. Apenas ele vai ter assim que manter as características da edificação, no sentido de todo o seu conjunto arquitetônico, coberta, aberturas. Pode funcionar um restaurante, um espaço, outra residência, porque muitos aqui, por exemplo, no Farol, muitas pessoas já não moram mais aqui, ou moram em apartamento, ou já venderam, passa a ser um restaurante, mas nada disso vem interferir que esse bem possa ser mantido, né? Assim, o proprietário ainda continua sendo o próprio dono do bem. Apenas o proprietário vai fazer toda a intervenção que acontecer dentro da edificação, que não pode demolir se ela for histórica, né? No caso, como eu falei, pela arquitetura, pela história do que ela foi para a cidade. Aí, nesse caso, ele teria que realmente pedir autorização ao poder público para que não possa demolir, como acontece em muitos prédios antes de 2005, para ser prédios, por exemplo, né? Aqui nessa área do Farol, a gente tem uma grande intervenção de uma especulação imobiliária que acaba demolindo um bem que aí, de fato, ele perde o registro daquela arquitetura, da história do bairro do Farol. Mas, assim, nada impede, ele continua sendo proprietário do imóvel e qualquer intervenção ele tem que recomendar ao poder público, qualquer alteração interna ou externa, e aí se compatibiliza a nível nacional, como faz todas as outras cidades brasileiras. O mercado está relacionado como um prédio patrimônio de interesse histórico? Ele está na área de entorno da área do centro, que a gente chama Zona Especial de Preservação 2, né, que é a área central. Ele, na verdade, não está direcionado praticamente, mas ele é um elemento patrimônio por fazer um sentido do mercado quanto atividade de feiras, de grande dinâmica que existe. Se a gente for olhar, toda a área do mercado, ele ainda muitas vezes ainda continua a Rua Augusta, né? Há uma continuação, né, dessa dinâmica. E aí a gente pode realmente considerá-lo dentro dessa área integrada. Vamos agradecer a Decente Souza, que ela é diretora de Preservação do Patrimônio Histórico e Cultural do município. Muito obrigado pela entrevista. Agradecemos também. No próximo bloco, vamos estender esse assunto para os municípios históricos de Alagoas. Não saia daí, rapidinho.